Todo esse tempo estavam na consciência interior de Saya ou na cordilheira lutando contra monstros. Nesses 2 meses, um boato se espalhou pelas vilas e cidades vizinhas. Era um boato de um monstro incrivelmente poderoso tomando conta de toda a cordilheira. Os 2 monstros não matariam ninguém. Em vez disso, lutavam contra todos que viam e os deixavam só o bagaço. Naturalmente, todos os especialistas que encontraram esses 2 monstros sobreviveram para que pudessem viver e contar a história sobre eles. Depois de saber que os 2 monstros não mataram ninguém, as pessoas nas cidades e aldeias próximas suspiram de alívio. Então começaram a se dirigir aos pés de uma montanha e colocaram todo tipo de oferendas para a paz de sua casa. Era normal nesta terra. Afinal, algumas pessoas neste continente adoravam monstros como o Rei Macaco, Yamato no Orochi, Tifão, Equidna e as 4 bestas celestiais. Eles queriam proteção e abençoaram suas terras para que pudessem colher suas fazendas mais rapidamente. Em alguns portos, eles até adoravam uma serpente marinha para que pudessem navegar sem acidentes. Dos 7 continentes de Imperium, o continente de deuses era muito mais aberto a monstros. Alguns deles até pensavam que os monstros eram divindades melhores. Afinal, a maior parte da guerra foi causada por humanos e demis, não por monstros. Souta e Ensha viviam na cordilheira. Ensha lutou sem parar para ganhar experiência e melhorar seu estilo de batalha. Neste lugar, havia dezenas de monstros no 3º estágio, então ela evitou seus territórios e só lutou contra monstros no 2º estágio. Levou 1 mês antes que ela chegasse ao 3º estágio. Naquele momento, ela começou a mirar os monstros do 3º estágio. Se ela estivesse prestes a sofrer uma derrota, fugiria e voltaria depois que recuperasse suas forças. Assim, quase 3 meses se passaram desde que entraram na cordilheira. Souta e Ensha terminaram seu treinamento. As recompensas da missão que conseguiu para destruir a Associação da Matéria Vermelha não foram muito altas nem muito baixas. Foi média para o seu nível atual. Afinal, esta era apenas uma missão comum, não era nem mesmo uma missão em cadeia ou uma grande missão. Uma missão em cadeia com dificuldade baixa teria até uma recompensa maior do que uma missão comum com dificuldade alta. Parabéns por completar a missão Escuridão dos Reinos. Você recebeu 22 pontos de habilidade, 40 pontos de atributos livre, 20 milhões pontos de experiência e uma carta de nível. Quando ele leu pela primeira vez, ficou bastante surpreso, pois não esperava que pudesse receber uma carta. Afinal, a fonte das cartas era as missões em cadeia e grandes missões. Os pontos de habilidade eram normais e ele até pensou que a destruição da Associação da Matéria Vermelha era inevitável. Mesmo que ele não fizesse nada, a missão seria completada por conta própria. Ele só fez isso mais rápido fazendo um acordo. O hipogrifo certamente apareceria e lutaria com Avron mesmo que Souta não avisasse aquele monstro. A única coisa que ele fez durante a guerra foi lutar contra uns fracotes e ajudar alguns guerreiros a sobreviver. Se ele não organizasse estrategicamente o campo de batalha, as baixas no 3º conjunto seriam maiores. No entanto, ainda ganhariam. Usando os pontos de habilidade que recebeu, aumentou o nível de ameaça sombria para o nível 10. Ele só precisava aumentar o nível do seu feitiço Dano Sombrio e ele atingiria os requisitos para promover sua classe. Pontos de habilidade, 12. Ele estava preso neste lugar por 2 meses e meio, então não recebeu uma única missão. Ele não tinha como aumentar seus pontos e teria acontecido mesmo se ele aceitasse a proposta de Reasca ou Athena. Ele perderia a vantagem de ter um sistema. Ele tinha 2 fontes de poder que o tornavam muito mais forte do que as pessoas em seu nível atual. Primeiro, sua própria força, bem como suas várias habilidades. Em segundo lugar, era a força do sistema como a função de classe ou a função de cartas. Quanto a Ensha, ela evoluiu para uma criatura chamada Teluriana Perversa. Um tipo de Goblin que tinha várias toxinas em seu corpo. A toxina mais forte em seu corpo era uma toxina líquida e poderia derreter especialistas no estágio inicial do Rank A. Ela poderia até afetar os de Rank S, desde que o especialista recebesse toxinas suficientes dela. Mas levaria muito tempo para afetar um especialista nesse nível. Provavelmente 2 horas de exposição às toxinas dela. Ela também estabilizou sua força para o nível inicial do 3º estágio.
O aumento na densidade de mana também a ajudou a fortalecer seu corpo. Ela se aproximaria do nível intermediário em breve. Claro, ela não foi a única que recebeu benefícios daqueles pingos de chuva. Souta também ficou mais forte e atingiu o nível 64. Além de sua força básica, ele também treinou suas habilidades e alcançou o próximo nível. Yencha, é hora de voltar, disse Souta em voz baixa. Sim, meu lorde. Yencha curvou-se para ele. Ela era forte o suficiente para enfrentar os maiores especialistas da Astros. Alcançar o terceiro estágio aumentou muito sua força geral. Souta acenou com a mão e 10 esferas se formaram em suas costas. Depois de alguns momentos, ele e Yencha dispararam pelo céu. Ele adivinhou que Torquays e Alice estabilizaram seu território enquanto ele estava fora. 2 meses se passaram e a cidade de Ecatui mudou muito. Era 2 vezes maior do que há 2 meses e meio. Muitos comerciantes visitavam a cidade todas as semanas e as mercadorias eram trocadas. Embora fosse assim, ninguém tinha visto o atual senhor da cidade. Os civis que viviam na cidade nem conheciam a aparência do senhor da cidade, exceto os membros da Astros. Vários estabelecimentos foram construídos ao redor da cidade. Em toda a história de Ecatui, esses meses foram os mais prósperos de todos os tempos. Inúmeros especialistas também visitaram as escolas para conferir as várias artes de combate e feitiços que as escolas ensinam aos seus alunos. Os civis não tinham ideia de que o senhor da cidade havia retornado hoje. Dentro do escritório do senhor da cidade, todos os chefes da Astros se reuniram. Então está completo. Souta estava sentado em seu assento enquanto olhava os relatórios. Ele estava revisando as mudanças que aconteceram neste local enquanto treinava com Yencha. Os guerreiros dos campeões de Atena construíram uma torre de correspondência aqui. Nesse lugar, podemos fazer missões e submetê-las ao pessoal que a Legião organizou. Amanda e algumas bruxas se juntaram à Legião. É bom para o nosso desenvolvimento. Como Esquadrão Amarelo de primeira classe, os especialistas que poderiam se juntar ao esquadrão aumentaram. Além disso, as missões na torre de correspondência cresceram junto com seu pessoal. Eles poderiam assumir algumas missões mais difíceis, mas não tinham autoridade suficiente para assumir uma missão relacionada aos submundos de Atena. As classificações correspondentes para submundos eram Esquadrão Azul de terceira classe e acima. Souta examinou o relatório com calma. O portal não foi concluído. Os recursos necessários para construí-lo eram maiores do que o esperado, então construíram apenas um. Ele precisa de 2 portais para funcionar para que as pessoas possam ir para o outro lado. Um estava aqui em Ecatui e o outro estava na Fortaleza Guardiã. Nesse sentido, Alice decidiu usar alguns dos recursos que escondia em seu quarto. Ele ainda tinha um monte de minérios de alta qualidade, poções, orbes de monstros, frutas de mana e equipamentos que conseguiu ao concluir o labirinto vivo. Souta não se importou com isso. Afinal, já pegou as coisas que poderiam ajudá-lo. Quanto ao resto das frutas de mana ou poções em seu quarto, ele não tinha uso. Mesmo que consumisse aquelas frutas e poções, não aumentaria mais sua força. Bom. Então a construção do portal ainda está em andamento. Souta levantou a cabeça e olhou para Alice. Sim, será concluído na próxima semana, Alice respondeu. Isso é bom. Souta assentiu. Isso era muito importante para ele. Foi também para sua proteção. Se um poderoso especialista atacasse esta cidade, ele poderia simplesmente entrar no portal e destruí-lo do outro lado. Ele colocou os papéis sobre a mesa e olhou para eles com uma expressão satisfeita. Bom trabalho. Não apenas o território, vocês também não esqueceram seu treinamento pessoal. Vocês todos melhoraram enquanto eu estive fora. Ele se levantou e encarou as janelas. Acho que é hora de convidar as forças locais de Ecatui. Envie um convite para todos. Eu entendo. Torquays assentiu. Ele olhou para ele e lentamente acrescentou, a família Chimpan queria visitá-lo, Lorde Souta. Mas como você não estava aqui antes, eu o rejeitei. Você pode ir agora. Souta acenou com a mão. Alice, siga-me.
Vamos verificar o quadro de missões na torre de correspondência.